da Lini. Eu fico quente quando eu falo. Eu não vi. Senhor Jesus, reunidos em Teu nome, diante da Tua majestade e grandeza, da Tua humildade e pobreza, nós, Teus discípulos e devotos, nos prostramos. Rogamos Tuas bênçãos para o nosso estudo. Rogamos Tuas bênçãos para o Leandro e para a Tânia, que aniversariam a vida de seus corpos. Que eles sejam felizes, que eles sejam puros, que eles te compreendam, que eles andem contigo, Senhor, e vivam em teu reino, aqui e agora, neste mundo. E que eles mostrem, com a sua santidade, com a sabedoria que tu tens e dás a eles, o teu reino para todas as pessoas. Que na presença deles, todos te encontrem. Que seus corpos sejam vigorosos, saudáveis. Que eles tenham muitos anos, longos anos, sobre a terra, para que muitos batam a tua porta, através do coração, bondade e sabedoria deles. Abençoa o nosso estudo, ensina-nos através de Abigail, de Gamaliel, de Ananias, de Saulo, Paulo, Estevão, todas essas grandes almas que no primeiro século te acolheram, te compreenderam e deram suas vidas transitórias para alcançar a vida eterna. Amém. Café com gato é mais gostoso, né? Alguém daqui está com o carro KUX3B47? Não, não. Então, os proprietários descobrirão que eles foram, que eles desencarnaram, que eles não estão mais. Daí para cá, muita fortaleza espiritual. Não sei o que é isso, volta. Abigail encontrou em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo, horas a fio. Ouvia quem? Ananias. Ou seja, Ananias, que conhece o casal, conheceu a menina e começou a falar sobre Jesus. Ananias já é um discípulo de Jesus, ok? É um judeu cristão. Tá? Falei judeu. Falei judeu. Eu sou o cristão mais judeu que tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu já enverguei trajes judaicos, entendeu? É, é. Mas Deus muda a gente de corpo, ele é danado, né, com essas coisas. Eu não sou judeu. Ah, ah, eu sou circuncisado no coração. Né? A circuncisão do cristão é do corpo inteiro. Por isso que ele é mergulhado. Né? Ok? Então, daí aquela passagem de Jesus, né, que ele contrapõe, né, as pessoas que estão criticando, porque ele curou o homem com... o sujeito tinha uma lesão neurológica, e isso tem uma degeneração valeriana, e se os músculos não recebem o impulso, né, o tropismo do nervo, as fibras musculares, elas morrem, entendeu?
Se você vir as pessoas com tetraplegia, hemiplegia, você vai ver que se tiver lesão na medula ou do nervo, a parte que é inervada, ela começa a definhar, ela começa, aí você vê os ossos passando, os músculos desaparecem sem a inervação, ok? Então, mas isso tem que ser ou do neurônio, do segundo neurônio motor, ou tem que ser do nervo. Então, às vezes a pessoa tem um rompimento no plexo braquial, né, cai de um cavalo, cai alguma coisa em cima, tem uma fratura, corta parcial, totalmente o plexo, e você tem você vê que ele tem a mão ressequida, tá certo? Né, ou o antebraço, quer dizer, aparentemente foi uma lesão periférica que produziu a perda de muito. Então ele tem uma mão ressequida. E é um sábado, e Jesus está na sinagoga e Jesus cura o sujeito. Então, ali acontece ali acontece uma situação, né, que é a circuncisão, né, que Jesus fala, porque vocês, né, têm um filho, um menino, aí você tem que fazer a apresentação no templo, a circuncisão no 7º dia. Mesmo que se caia no dia de sábado, vocês fazem. No sábado você não pode fazer nada. Então, né, a circuncisão, ela é uma marca, né, de adesão, de compromisso, né, de que você entrou num grupo étnico, de que você foi aceito naquele grupo, né, e você pertence àquele grupo. Como você nasceu de um ventre judeu, né, você é judeu. Então você faz a circuncisão. Eu, Ricardo, Leandro, se nós quisermos, né, ser prosélitos, nós temos que fazer a circuncisão, que é uma marca. Isso vem lá de Abraão, ok? Tudo bem? Então não vem de Moisés. Em Moisés é que vê a lei né, que você tem que respeitar o sábado, tá certo? Você tem toda a Gênesis e tal. Então o que Jesus diz assim? Olha só, se você faz a circuncisão, né, e entre aspas desobedece à lei de Moisés, né, para cumprir a vontade de Deus, que é a circuncisão, para incluir essa pessoa no grupo, não é? Por que você, né, me critica se eu curei um homem inteiro? Não é verdade? Então, quem ele curou inteiro? Foi o homem da mão ressequida, foi o paralítico na piscina de Siloé. Então, essa situação, diz assim, então a circuncisão para os cristãos será o mergulho na consciência crística, ok? Será você compreender, né, que você é feito de amor e que a circuncisão é do coração, né, que pega toda a sua alma, todo o seu corpo, né, onde você não é salvo porque você pertence a algum determinado grupo étnico, a determinada religião. Não é porque você é cristão que você é salvo. A questão é se você é circuncisado na alma, no seu coração, entendeu? Se esse mergulho, né, deixou de ser apenas algo superficial que banhou o seu corpo, ou se essa água viva transbordou de você, ok? Porque se é uma água que transborda de você, os outros podem beber, se dessedentar em você. Okay? Então você é um circuncisado nesse sentido. É isso que torna você um cristão. Né? É isso que torna você um judeu. É quando você vive verdadeiramente a Torá. Né? É. Judeu, o nome Yudaium, né? Eu amo, olha só, eu gosto de judeus, os caras são maravilhosos, os caras são, sabe, se existe o cristianismo, nós devemos a quem? Ao judaísmo, ok? Se não existisse o judaísmo, Jesus teria nascido onde? No Império Romano, sabe? Qual seria a nossa matriz? Os mistérios dos Eleuses? Seria Júpiter, entendeu? Seria na Índia. Se Jesus nasce na Índia, entendeu? Eles já tinham Krishna, eles já tinham Tathagata, já tinham Buda, cara, ele ia ser um iluminado, mas, sabe, iam ver um avatar entre outros, sabe? Mas quando ele encarna ali, sabe, no centro, né? Se você observar, ali é o crescente fértil. Né? Você vê que é curioso, porque Abraão, ele veio do Tigre, do Eufrates, né? Porque ele era da cidade de Ur, ok?
Aí ele foi para lá, ali para onde hoje é a Judéia, onde é Israel. Ali você tem o Jordão. E Jesus também viveu no Egito, onde tem o Nilo. Quando você pega o Nilo, o Jordão, o Tigre e o Eufrates e o Ganga, o rio Ganges, você tem toda a civilização florescendo. Toda a civilização, tudo que você chama de civilização, ela nasceu à beira desses rios. Ok? E quando você olha para isso na literatura da história, da teologia, inclusive, e tal, eles chamam de crescente fértil, né? Porque parece uma lua nova, assim, né? Quando você vê, né, passando assim, né? Eles chamam de crescente fértil. Fértil não porque simplesmente a terra é fértil à beira dos rios, mas porque também as civilizações cresceram, foram fertilizadas ali, toda a civilização. Não tem outro lugar. Quando você olha para o mundo, tudo que você entende hoje de mundo nasceu à beira desses rios, ok? Que são importantes para nós. E quando você olha para o Jordão, né, você está exatamente no meio entre o Nilo, o Tigre, o Eufrates e o Ganga. Né? Ali é o centro que reúne o Oriente e o Ocidente, né, de onde a palavra dele vai se espalhar. Ok? Então, é isso. É, é, é. Quando eu sou de família italiana, ok? No interior de São Paulo. Então eu fui batizado. Eu fiz primeira comunhão, fui crismado. Isso me tornou um cristão? Culturalmente sim, não é verdade? Eu cresci vendo minha mãe de joelhos diante de Nossa Senhora. Daí ela me comunicou de alguma forma, dentro da simplicidade dela, né, aquilo que há de mais sagrado, que é você ter uma prática de oração. Então, minha mãe me ensinou a orar de joelhos na minha cama, né, antes de me recolher. Ela leu o evangelho para mim. O meu primeiro evangelho era da minha bisavó, quando veio da Itália. Ela vinha para o Brasil, o navio aportou ali em Portugal, né, saindo da Itália, e ela comprou uma Bíblia, né, em português, da virada do século, do início dos anos 1900. Foi minha primeira Bíblia. Aquele português antigo, foi isso que eu li, que era a Bíblia da minha bisavó, que foi para minha avó, que foi para minha mãe, né? Lá em casa os meus irmãos não se interessavam, eu era meio esquisito desde cedo, então eu ficava lendo, entendeu? Então eu ficava lendo, não, mas vou dar, quando ele ia aprender a ler, né? Então, é, o que me tornou cristão, verdadeiramente, foi eu ser batizado, crismado e receber a comunhão? Não. Não é? Foi eu ver minha mãe orando comigo, vendo a inteireza dela, uma pessoa caridosa, que socorria os pobres, que atendia os mendigos, que, né, orava incessantemente, sabe? Eu tenho uma reverência pela minha mãe, porque ela me mostrou o caminho do sagrado, que me permitiu abrir. Ela nunca falou quando eu comecei a me interessar por espiritismo ainda, sabe, saindo da adolescência, não, porque a gente veio para o Rio, a gente ficou longe de igrejas e tal, outras literaturas começaram a vir na minha mão e aquilo foi abrindo para mim. Então, o que me tornou cristão? Não, pessoas cristãs. Quantos padres não são cristãos? O fato de você ter nascido numa sociedade cristã não significa, que ela seja cristã ou que as pessoas sejam cristãs. Não, então, as pessoas que fazem mal às outras, elas não são cristãs. Pessoas que não pagam, pessoas que exploram, pessoas que roubam, pessoas que corrompem, pessoas que mentem, elas não são cristãs. Elas podem ter, né, nascido numa sociedade assim, né,
elas podem pertencer, podem até frequentar algum culto de alguma denominação, mas elas não são. Ser é diferente de você estar aderido, né, superficialmente àquela coisa. Não. É. Então, da mesma maneira como... Então, se você mata 6 milhões de cristãos, de judeus, você não é cristão. É simples assim. Você pode ser nazista, mas você não é cristão. Ok? É óbvio. Então, se alguém, não é, mata um cristão, essa pessoa ela está distante de Deus. Não existe morte, não existe assassinato. Não matarás. Não matarás. Sabe? Matar é uma coisa muito séria. Entendeu? Eu gosto muito, tem um filme, Os Imperdoáveis. Quem já assistiu? Eu acho esse filme maravilhoso. Tem uma frase, Os Imperdoáveis. O Clint Eastwood é um ex-assassino, bandido, assassino, que olhou para a vida dele, fez uma crítica, ele se casou com uma mulher muito doce, amorosa, né, que faz com que ele veja que a vida dele era miserável fazendo aquela. Então ele abandona, né, as práticas malévolas dele, demoníacas, e vive uma vida de família com a mulher. E a mulher morre e tal. E por algumas circunstâncias da vida, vocês têm que assistir o filme, eu não vou dar o spoiler, ele volta para a vida, né, de assassinatos. Mas já com uma outra consciência, entendeu? É isso que é legal. Esse é o ponto do filme. Sabe? Como você é capaz de fazer algumas coisas porque você não pensa, é o que a Hannah Arendt, a filósofa, né, americana, fala, judia, fala da banalidade do mal. E depois que quando você desperta, aquilo deixou de ser banal. Então ele fala com um rapazinho que está entrando no mundo, né, dos assassinos de aluguel, né? E o garoto está com um problema de consciência, e ele já é um homem endurecido, né, por isso, tantas mortes. Ele fala para o garoto assim: matar é uma coisa terrível. Você tira tudo desse homem. Você tira sua família, tira seus filhos, tira seus bens, tira seu futuro, tira tudo o que ele tem e tira tudo o que ele teria. Não, ele fala com, sabe, as palavras dele, assim, não, então é terrível. Matar é uma coisa terrível. E não é só um homem, não. Homem porque nossa vida é complexa. Né? No Decálogo está escrito: não matarás. Não está escrito: não assassinarás. Não matem nada. Evitem matar. Sabe? Matar algum inseto, alguma coisa, você tem que ser assim, o último recurso. Por isso que a gente tem que ter um respeito pelas flores, pelas plantas, pelos animais, por toda a vida, por uma formiga. No dia que você tiver respeito por uma formiga, sabe? Eu vou dizer que você está próximo do reino dos céus. Quando você encontrar num inseto, em algo que ninguém presta atenção, que pisa e ignora, não é? E despreza como um ser vivo, né? Porque a gente preza os nossos cães, nossos gatos, mas e as outras vidas que estão ali, né? Que de repente precisam da sua proteção e você as elimina, assim, como se elas não fossem nada, sabe? Então, quando você tiver essa sensibilidade, essa acuidade amorosa diante de qualquer forma de vida, sabe? Você respeitar a vida do Senhor ali presente, como Francisco e Clara faziam, né? Aí eu vou dizer assim, você realmente está compreendendo. Se você não é capaz de matar uma formiga, você com certeza não será capaz de matar um homem. Tá bom? Ok? Então, se for possível, capture, entendeu? Alguns animais, eles não devem estar na nossa casa, ok? Ok? Sua casa é um local onde deve ser protegido. Se ela entrou ali, não é o lugar dela. Se é o lugar dela, é outro. Se você puder capturar, se ela não for um risco e tal, ok. Entendeu? Se você fizer, eu quando tenho que tirar a existência de alguma forma de vida, né, eu sigo o método Vaishnava, ok? Então, Hare Krishna.
Por quê? Porque, porque ele ouviu o nome de Deus, ele ouviu o nome, ou Jesus Cristo, tá certo? Eu não estou fazendo aquilo com ódio, estou fazendo aquilo porque eu não tenho nenhuma alternativa. E às vezes não tem nenhuma alternativa. E, e eu aprendi com um grande santo, né, que ele dizia que às vezes a única forma de você perceber, né, a presença do Senhor é com um tapinha desse, ok? Então às vezes Deus dá uns tapas em você também. Ele te dá a vida, ele tira você, ele, né? Sai Baba diz que você é igual a um prego. Quando ele quer te dar alguma coisa, né, a expressão dele é a seguinte, né, nós somos como pregos. Ele prega todo mundo na parede, mas quando ele vai pendurar um quadro pesado, ele, né, Deus dá uma mexida no prego para ver se ele está firme, aí ele pendura. Então, quando ele vai te dar uma tarefa, quando você se sentir mexido, balançado pela vida, o Senhor está te testando para ver se você aguenta, né, o que ele vai te dar como missão ali para frente. Ok? Tá bom? Então, isso aí. Então, Abigail encontrou em casa dos nossos rendeiros e todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio. O que Abigail fazia? Ficava na internet fofocando, falando mal do Saulo. Tinha outras formas. Mulher sempre arruma um jeito de falar mal do ex. Ok? Sempre arruma. Tá? Porque fulano, porque Beltrano, porque ciclano. Não, é a rádio fofoca, né, a rádio corredor, e sabe, isso acontece no trabalho, isso acontece no seja, ok? Vocês não sabem as coisas que eu já ouvi de mim, porque chega, eu fico, as listas, né, tem listas de coisas, eu fico impressionado. Então, as coisas acontecem, as pessoas falam, as pessoas comentam, as pessoas têm ideias, é aquele uns, alguns, não é isso? Mas ninguém chega para você, senta, conversa, né, e fala como a menina veio aqui falar comigo, cadê ela? Ela não está aqui, não. que eu a ofendi e tal. Eu não, eu falo mal de judeu. Eu não falo mal de judeu, eu não falo mal de ninguém. A gente tem, como a gente está num ambiente de estudo, e a gente tem questões históricas para colocar, para ver motivações e vínculos entre pensamentos, atos, fatos e desdobramentos das coisas, a gente tem que fazer uma análise. Mas isso não é falar mal, ok? Isso é uma análise, é uma abordagem. Não é? A gente... análise fofoqueira. Todas as tardes detinha-se a ouvi-lo horas a fio. O que ela está ouvindo de Ananias? Abobrinha? Ela está ouvindo o quê? O Evangelho. Ela está ouvindo a Torá, né? Na forma de uma boa nova. Tudo bem? Então, o Evangelium, a Torá na forma do Evangelho, manifestando o quê? Daí para cá, desde aquele momento, muita fortaleza espiritual. Você vê que ela vai se fortalecendo espiritualmente, mas o corpo dela, não, vai adoecendo. Ao despedir-se, o pobre mendigo, Ananias, né, o mendigo, né, deu-lhe como lembrança alguns pergaminhos. Mendigo, hein? Mendigo com pergaminho. É muito pobre, muito pobre. Ele não é um mendigo porque ele é pobre, ele é um mendigo porque ele é um arauto, ele é um homem que está espalhando a verdade, que ele não tem um trabalho fixo. Você vê, o que Jesus recomenda? Que o evangelho seja pregado, né, seja anunciado. O nome disso é querigma. A palavra grega que eles usam é querigma, é o anúncio. O Ananias está anunciando o evangelho. E, olha só, a afeição dele deve ser tão grande pela Abigail, ele deve ter percebido tanta profundidade, coerência, né, e acolhimento da verdade, que ele foi capaz de abrir mão do pergaminho em favor dela. Vocês entendam que um pergaminho é muito caro. Quando você vai fazer estudos, né, por exemplo, eu fui assistir The Chosen no cinema, tá? Aí tem um momento em que Jesus recebe um papiro escrito por uma... Não sei por quem que vai avisar. A Marta ou a Maria escrevem que o Lázaro está morrendo, está muito doente e tal. Aí Jesus recebe
o papiro, lê, né? Ele amassa, cara, ele amassa, cara, que me doeu o meu coração. É porque vocês, miseráveis, nunca viveram no século I. Por quê? Como é que a gente sabe disso? É. Papiro é muito caro. Pergaminho é mais caro. Por quê? Porque o papiro é feito de uma planta que tem no Egito. Entendeu? Que os chineses também aprenderam, os hindus. Né? Os hindus faziam em tabuazinhas de bambu. Depois eles aprenderam o papiro também. Tá? Mas olha só, então registrar era muito caro e perecível. E quando a gente pega documentos, né, da antiguidade, você vai ver, você joga raio-x em cima, você vai ver que tem 2, 3, 4 escritas ali. Então, eles raspavam, né, e escreviam outra coisa em cima. Mas, quando você examina com raio-x, existem técnicas, né, para isso, a gente vê os textos estão embaixo, gravados. Aí, quando eu vi no The Chosen, né, Jesus, olhei aquilo, amassa o papel, amassou meu coração, que dor, que porcaria, né, aquele negócio, como é que faz um negócio daquele, entendeu? Não, e vai dizer que recebeu orientação adequada para fazer o negócio, quem fez aquilo não entende nada do século I, sabe? Isso é uma coisa. Eu, quando era moleque, eu sempre gostei de desenhar. Né? Era muito caro você comprar um papel chanson, né? Porque os papéis têm gramaturas. Se você vai fazer em nanquim, se você vai fazer em grafite ou em pastel, cada arte que você faz, papel couché, você tem um tipo de gramatura e são muito caros, não é verdade? Ok? O nosso século é que barateou o papel, que barateou. Até o século XIX, o papel era uma coisa cara, livro era caro, impressão era cara. Não é? Livro ainda é uma coisa cara para a gente, de certa maneira. Ok? Tudo bem? Então, pergaminho é feito de couro. E quando você faz também os testes, você vê que existem camadas de coisas escritas. Então, quando um pergaminho é mantido ali, na estrutura dele, é porque é maravilhoso. Então, você abrir, renunciar um papiro, qual o problema do pergaminho? É que ele é mais grosso, então, é mais pesado, é mais difícil de transportar, e é muito mais bela, mais durável. Mas ele tinha todo um trabalho para você preparar o couro para você poder escrever nele, ok? Então, ao despedir-se, o pobre mendigo. Então, Emmanuel está sendo irônico, entre aspas, e dando uma dica. Ele é mendigo não é porque ele é pobre, ele é mendigo porque ele é renunciado. Ele é um homem que abandonou as coisas do mundo. Aí vem uma coisa impressionante que está escondida aqui. Ele é capaz de oferecer alguma coisa que é muito caro, porque ali tem a palavra do Senhor. Ali está escrito as anotações de Mateus. Tudo bem? E ele é capaz de renunciar àquilo por uma outra alma. Por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele já é aquilo. Ele já sabe aquilo. Ele não só sabe as palavras, como ele vive aquilo. Então ele não precisa mais do pergaminho. Então quando ele oferece a menina, ele está dizendo, viva isso como eu vivo isso. Estou deixando com você. Leia, aprenda, viva, ore, medite, renuncie, abra mão. E depois você passa o pergaminho para alguém. Não é verdade? Ok? E esse pergaminho é como uma luz, uma vela que vai acendendo, vai acendendo. Não é? O Ricardo me acende, né? Ele continua iluminado, a luz não diminui, ela acende em mim, eu passo para a Ana passa para a Valéria para a Tânia. Né? Então, o pergaminho é como uma luz. Esse pergaminho é como uma luz. Porque tem as palavras de vida eterna. Tem as palavras de luz que dizem, né, que você é luz. Com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. Do carpinteiro? Olha, pô, esse cara de novo me assombrando. Né? A culpa é dele, né? Porque se ele tivesse casado com a Abigail, né, ele tinha levado a Abigail para a casa dele. Qual a chance que ela ia ter de ter acesso
ao Ananias. Nunca, né? Ele que deve lá olhar, cara. Os espelhos eram de metal, não tinha vidro, era uma coisa caríssima, não tinha, né? Então, a gente tinha que olhar lá para o espelho de metal dele e falar assim, cara, como fui burro. Do carpinteiro, atalhou Saulo, evidentemente contrariado. E depois? Tornou-se dedicada à leitora do chamado Evangelho dos Galileus, a Boa Nova dos Galileus. Você vê que não tinha, os autores nunca deram seus nomes nos evangelhos, ok? Consideramos, então a gente estava aqui no ano 35, 36, né, passaram-se 8 meses, talvez no ano 37, já tinha o quê? A Boa Nova. Não tinha nenhum evangelho escrito, porque os primeiros evangelhos escritos, evangelho escrito é de Marcos, dos anos 65, 60 e pouco, ok? Ou um pouquinho antes, 63, 62, mas fica na metade do ano 60. Depois vem, né, o de Mateus e Lucas, e depois, no final dos anos 90, o de João. Então, que evangelho é esse? Não é o evangelho como você conhece hoje. Você vê que lá no início do livro, né, ele está na casa do caminho, o Gesiel, então, Estevão, ele vai receber de Pedro o quê? As anotações de Mateus. Então, mas quando Jesus prega, ele prega, né, o que ele prega é conhecido como Boa Nova, Evangelion. Porque existia essa prática, quando um imperador, um rei, né, ou sinédrio, queriam anunciar alguma coisa boa para as pessoas, aquilo era chamado de quê? Uma boa nova. Né? Qual é a grande boa nova? Como é que eles pregavam a boa nova? O reino dos céus está próximo. Então, essa historinha que a gente ouve, de que o reino dos céus é distante, que você está no planeta de prova e expiação, que você tem que ralar, carpir, morrer, sofrer, entendeu? E não vai dar em nada, que você vai continuar, né, ignorante, sofredor. Não é essa a mensagem dos evangelhos. Então, antes de existir o evangelho como literatura, ok? Já existia o quê? O evangelho enquanto uma tradição oral, uma tradição que é falada, mas não é como está aqui. Porque quando você lê isso, isso municia os detratores do espiritismo. Porque eles vão assim, pô, isso aí, eles vão fazer os cálculos, eles vão ver que está no ano 37, mais ou menos 37. Então, não tinha nenhum evangelho escrito, isso é provado historicamente. Você não tem como dizer que não é isto. Tá? Então, olha só, você tem que entender o que está sendo dito aqui. Não tem papel, é um pergaminho, né? Obviamente que não são sentenças de Jesus. Talvez, hoje se admite que Tomé tenha sido o primeiro evangelho mesmo. Você vê que o evangelho de Tomé são sentenças, são aforismos. Né? O Tomé, ele viveu na Índia, ele pregou na Índia, e ele aprendeu a técnica dos sutras na Índia. Quando você pega um texto indiano, né, tem vários tipos de textos. Um deles é chamado sutra. São vários sutras. Sutra que vai dar na nossa língua sutura, né, que é costura. Tá? É como você colocar uma conta atrás da outra num fio. Tudo bem? Então, sutra são mensagens rápidas, né, que condensam todo um ensinamento. Tomé escreve dessa forma. Mateus, as anotações dele não podem ter sido exaustivas, pela exiguidade material, né, até ele amadurecer, até a necessidade das comunidades, né, realmente precisarem de um instrumento para comunicar o ensinamento entre um cristão e outro, entre uma comunidade e outra. O que a gente tem aqui é o evangelho em anotações, em escritos, ditos. Os eruditos chamam isso de ditos do Senhor. Há um esforço imenso, não é, de eruditos para saber quais são as palavras que Jesus disse do que está dito ali, para separar uma coisa da outra, tá bom? Então, do carpinteiro, tornou-se dedicada à leitura do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual. É uma novidade, ok? Mas Ruth ponderou ser essa agora a sua única distração. Você vê as pessoas, né, que veem Jesus como uma novidade, como algo, né,
perigoso, algo que você deve ir com cuidado, examinar com mais apreço, né? Pensa nisso aqui como o quê? Para ela. Cadê? Uma distração. Em verdade, o que ela sente é uma atração. Uma atração tão grande que vai mudar a vida dela. Então, não é uma distração, é uma atração em direção a Jesus. Com efeito, desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se enchera de profundas consolações. Olha só, eu não sei, é uma novidade, a gente acha que ela está se distraindo, que bom, porque ela melhorou. A mente dela melhorou, ela está mais profunda espiritualmente, ela está mais centrada e tal. Ela se enchera, se plenificara de quê? Profundas consolações. Como o Espiritismo é dito, como o Consolador prometido, okay? O Paráclito. Tá? Então, consolar é você estar junto na sua solitude, na sua solidão. Né? Você está sozinho, mas você não está sozinho. É isso que é paracletos, é chamar para junto. Né? Daí que vem advocatus, em latim, que é advogado. Você está lá ferrado, preso, ninguém, né, pensa em você, mas um advogado vai lá cuidar de você. Não é isso? Se você não tiver como pagar o Estado te dá um defensor público, te dá um advogado. Você precisa de alguém para te defender. A própria sociedade reconhece isso. Deus sabe disso, tá bom? Então, o fato é que ela, sem o Estevão, sem o Saulo, sem o futuro dela como uma mulher judia, casada, formando família e buscando o Deus, restou para ela o quê? O Evangelion. Você está muito bonita. Você vai casar com ela, não é? Eu adoro essa expressão bíblica, né? Faça-se a luz. Hein? Muito obrigado, né? Fiat Lux. Então, vim aqui convidar todo mundo para quando termina a aula, primeiro, boa tarde. Quando termina a aula, prestigiar a nossa festa, porque é por uma grande causa. Além de fazer bem, porque é um ato de autoamor, o divertimento, a alegria, confraternizar com a família Seja Barra e fazer a prática do amor, literalmente, que é a caridade. É uma forma de caridade, esse movimento todo que a gente faz para o Instituto Mãos Unidas. Então, eu conto com todo mundo lá hoje. Não é só com todo mundo, tem que chamar os amigos, o pessoal do condomínio, da faculdade, do trabalho, dos vizinhos todos, tá? É isso aí. Até 10 horas da noite. Hoje só. Nossa, a gente não aguenta mais que um dia. Mas é claro que vai, todo ano tem. Tem cachorro quente, tem cuscuz, barraca vegana, tem quentão. Quentão sem álcool, mas é uma delícia. É isso aí. Pronto, já interrompi, agora vamos lá. Espera lá. Sucesso. Vamos lá. Consolação comum? Fulano não fica assim, não, todo homem é igual, é um miserável, eu já sabia que não ia dar certo, ele é rico, você é pobre, ele só ia brincar com você, depois ele ia te dar carta de divórcio, entendeu? Melhor que tenha acontecido agora do que depois, não tem essas historinhas? A mulher sempre fala essas coisas assim, uma para outra.
né? Ele é um cachorro, vamos espalhar para Jerusalém inteira que ele é um cara ferrado, um cara mau, né? Que abusa das meninas, ele é tóxico, Saulo é tóxico. Então, nada, ela nunca falou mal dele, nunca o perseguiu, nunca o destratou, nunca o desqualificou, sempre o exaltou, independente da relação ter sido rompida, né, de uma maneira dramática, e a revelia dela. E o fato, existe um fato, e contra fatos não há o quê? Nenhum tipo de argumento. Ela teve contato com Ananias, começou a ler os pergaminhos que ele deixou com ela, e ela mudou. Ela passava horas a fio. Você vê que não foi só uma leitura, foi o quê? Foram as conversas, e as leituras fizeram com que ela se aprofundasse. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo para você? Não basta você ler, você precisa do contato com gente avançada. Isso é uma questão. Qual é o meu ponto aqui? Não é porque o irmão dela, é óbvio que se o irmão dela deu a vida dele pelo Cristo, e ela conhecia bem o irmão, ela não conhecia o Jesus, mas ela conhecia o irmão, né? É isso que ela está dizendo aqui. Então ela está aberta, e ela está sofrendo. Um ponto aqui também é esse, né? Às vezes sua vida toda, ela foi destruída, não é isso? Ela era rica, ficou pobre, os romanos tomaram todas as terras deles, né? O pai foi morto num interrogatório, né? Ela quase foi prostituída, graças a um soldado romano, né? Iluminado, né? Movido pelas forças dos céus, né? Um homem que era pai de família, também tinha filha, provavelmente, deu um toque nela, ela achou a Ruth e o Zacarias, que tinham perdido um filho na mesma perseguição romana, e eram judeus perseguidos, tá? Lá em Corinto, né? Ela migra, né? Aí, onde é que eu estou? É muito sofrimento, né? Aí ela tem né, eles prosperam ali em Jope, ela pode se casar com um judeu, né, dentro da tradição, e ela é uma menina piedosa, ela segue o judaísmo, né, com profundidade, e de repente tudo isso é destroçado. O próprio noivo que procura o irmão mata o irmão, entendeu? E o cara não quer mais ficar com ela. Então, né, ela como uma moça ali, ela está completamente, todos os sonhos, todos os projetos destruídos, mas tem Jesus. Qual é a ideia que Emmanuel está passando? O Evangelho, ele é eterno, né, em oposição a qualquer circunstância no mundo que pode ser transitória. Tudo pode acontecer aqui, essa é a ideia, não é verdade? Você não tem o controle real das coisas. Por mais que você pense, você não tem o controle. Se Deus botar o dedo ali e quiser de uma maneira assim, vai acontecer, e você tem que estar pronto para entender. Então, quando chega Ananias na vida dela, você vê que Zacarias e Ruth, né, eles não têm, eles a amparam materialmente, acolhem, dão amor, dão comida, não é verdade? Dão afeto, protegem na doença, estão preocupados, veem como filha, mas eles não têm como resolver a dor dela. Você vê que o amor paternal e maternal não são suficientes para remover o quê do indivíduo? A ignorância. Podem confortá-la na dor, mas não pode o quê? Remover essa ignorância. Então, é muito importante. Então, o que a gente precisa para os nossos filhos? Dar a eles conhecimento transcendental. Você tem que, mas como é que você vai remover a ignorância de alguém se você é ignorante? Então, quando chega Ananias, um mendigo, alguém que não tem nada, alguém que abriu mão, se despojou de tudo, só tem a palavra escrita, e ele que é a própria palavra viva, né, porque ele é um homem realizado, Ananias é realizado, ele vai amparar Saulo lá na frente, né, então ele é capaz de mostrar para ela quem ela verdadeiramente é. Então ela se planifica, daí o Emmanuel escreveu consolação, porque essa palavra está no Evangelho. Ela se conforta,
Ela não se conforta porque ela tem uma expectativa de futuro, não é porque ela tem um encontro com o Cristo em si mesma. Porque ela ouve de um homem sábio, realizado, a verdade. E quando ela lê, ela tem a oportunidade de ir buscando aquilo onde? Nela mesma. Não é isso? Ela não abandona a casa de Zacarias e Ruth e vai seguir Ananias. Ela fica lá com Ananias, né, com Jesus, com Mateus, né, lendo aquilo e orando e meditando. E com isso ela vai compreendendo. E ela descobre que aquilo que Ananias falou não apenas é uma ideia na mente dela, um conforto para o coração dela, né, mas é algo sobre ela, sobre quem ela é, que independe das circunstâncias, como Estevão experimentou, como Ananias experimenta, não é isso? Então, ela vê que essas pessoas estão vivas, e elas são o Evangelho, essa boa nova encarnada. Então, esse pequeno parágrafo de Emmanuel, o que eu leio ali? Você precisa de homens santos, realizados, avançados no caminho espiritual, para mostrar para você que isso não é teoria, que você pode sentar com pessoas vivas, que realmente amam a Deus, vivem Deus, né? E eles te entregam isso, eles incendeiam você, que eles são realmente capazes de mover você na sua vida, né? Que isso é real, que isso não é para depois, num outro reino, num outro mundo, no futuro da Terra, é aqui e agora. Jesus não fala de planeta de provas, expiações, Jesus fala aqui agora, é o reino dos céus. Sabe? Não é para você ir para uma colônia, não. Vá para qualquer colônia que você queira, mas vai realizado espiritualmente. Onde você estiver, você estará bem, você vai estar com Ele. Ok? Essa é a ideia central. Então, você tem os escritos, você tem um mestre espiritual, você tem um Ananias na sua vida. Orem, supliquem a Deus para terem um mestre espiritual. E eu acho isso difícil no Espiritismo, por quê? Porque a forma como a gente faz os nossos estudos, não é? A gente se encontra aqui uma vez por semana, durante 1, 2, 3 horas, não é isso? Graças a Deus nós temos a tarde de sábado toda, não é? Os espíritos, Iraci, permitem que estejamos juntos. Olha, somos poucos encarnados aqui, em verdade. Não é? Eu adoraria ver esse salão cheio, mas as pessoas não são interessadas mesmo, verdadeiramente, naquilo que é radical, profundo, que vai resolver de verdade. Não é? As pessoas querem mais band-aids e tal, vamos resolver aqui, na próxima eu vejo como que fica. Não, é aqui e agora. Então, né, mas o nosso modelo não dá acesso, né? Não dá acesso. Porque a minha expectativa de ter a sala de meditação era para a gente poder meditar juntos aqui, fora do estudo. Da gente poder orar juntos, da gente tirar dúvidas juntos. Segunda, terça, quarta, quinta, ter gente preparada para recolher e receber. Essa era a ideia da sala de meditação. Para você poder ter sua angústia, seu problema em casa, né, e poder levar isso, né, para uma pessoa viva, que possa conversar com você, que está inspirada, que tem a compreensão, para ajudar você a ver aquilo de uma maneira profunda. Né? Senão você vai ter que recorrer só a um livro, ou a misericórdia de Deus através de algum espírito mas é diferente você ter olho no olho, alguém segurando sua mão, ter um Ananias ali, falando assim, olha, é isso daqui. E olha eu aqui, eu sou um mendigo. Né? Ou Gamaliel, quando encontrou, né, o amigo milionário dele, dentro da igreja do caminho, todo ferrado, leproso, mas acolhido, amado, e o cara feliz, Gamaliel, aquele homem é o divisor de águas de Gamaliel, que a gente estudou aqui. Porque na mente dele, de um homem rico como ele, sábio como ele, né, um pai desprezado pelos filhos, abandonado pelos filhos, leproso, né, e jogado, né, nas ruas ou nos vales dos leprosos, onde ele viria até, onde ele tinha que botar um sino para andar. Não, ele está ali amado, querido, alimentado, sustentado e feliz. Ele fica chocado com aquilo mexe com Gamaliel. Como aqueles homens podem fazer aquilo? Né? No mundo em que ele vive, aquilo não existe. Então ele fica chocado. Ananias está ali, ele existe. É muito importante ter um mestre espiritual. E você vai ver, os católicos têm, os ortodoxos também têm essa coisa, né, de
procurar nos homens realizados, né, a santidade para poder beber, né, de um São Francisco, de uma Clara, de uma Teresa d'Ávila, de uma Teresa de Lisieux, né, de um João Bosco, São João Bosco, tantos, né, tem tantos homens santos, todo dia tem santos, sobra santo, porque o cristianismo é capaz de produzir santos, o judaísmo também, mas as pessoas, né, não estão atrás disso, elas estão atrás de shopping. Né? E quando você tem, né, uma angústia, né, você vai assistir uma palestra, e você vai embora, e você não vai ter contato, não vai ter intimidade, não vai ter, né, um tempo maior. Você vê que ela passa horas a fio falando com Ananias. É óbvio que isso vai transformar todos os dias. Você tem que ter assiduidade no espiritual. Né? Você tem que ter, né, abertura, você tem que ter escuta. Ela podia estar escutando qualquer coisa. Eu fico aqui brincando com a fofoca das mulheres, mas qual é a ideia? Ela tá emprestando o ouvido dela ao eterno, aos sagrados. Né? O transitório ela já entendeu. Ela ama Saulo, ela não fala mal de Saulo. Não? Ela é uma judia, ela entendeu o amor, a misericórdia, a bondade. Né? Agora vem numa nova forma de apresentação, que é Jesus. E o irmão dela acreditava ser o Messias, o Mashiach. Então, daí por diante, onde é que eu estou? E o fato é que não havíamos mais chorar, ela parou de chorar. Não está mais blá, 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 chorando a sua própria vida, a sua própria desdita, seu próprio sofrimento. Ela não está mais o quê? Egocentrada, tá certo? Eu abandonada, eu sem o meu irmão, eu sem o Saulo, eu sem um casamento, eu sem filhos, eu sem futuro, eu sem meu pai, eu sem minha fazenda, eu sem nada. Entendeu? Eu tenho Ruth e Zacarias, graças a Deus. Não, ela parou de chorar. Ou seja, ela não está mais chorando por si mesma. As pessoas choram por si mesmas ou choram pelos outros? Morreu alguém, você está chorando por si mesmo ou está chorando pelo outro? Não sei, você que sabe. Não? Aconteceu alguma coisa, está chorando por si mesmo? O que isso desperta em você? Não é ódio? Não. Embora se lhe não apagasse o semblante abatido, a dolorosa expressão da amargura e da melancolia. Então, ela não chora mais, ela está triste, melancólica, mas ela não chora mais, porque ela tem uma compreensão. Sua conversação, daí por diante, parece haver adquirido inspirações diferentes, ou seja, ela abriu a mente dela, com a troca com Ananias e os evangelhos, ou o evangelho dos galileus, seja o que for, que está escrito ali, provavelmente é Mateus, né, que era Galileu, e ele, né, deixou as anotações. Os caras que estudam dizem, né, porque tem uma fonte chamada Kelly, né, Kelly em alemão é fonte, né, que antecede Marcos. O Marcos escreveu, quando Lucas e Mateus escreveram, eles usaram Marcos, usaram o próprio material deles, e ambos têm em comum algo que não é Marcos, e que não é isolado deles. Vocês estão acompanhando? Então, eles têm alguma coisa que não é de Marcos, que é comum aos dois, mas que não é Marcos. Portanto, eles chamam isso, esse documento nunca foi encontrado, mas é muito, coincidência, é quando acontece uma vez, duas vezes, né? Mas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, não é mais coincidência. Tem um padrão ali, então tem uma fonte. Eles já reproduziram, inclusive, a fonte, mas nunca encontraram um documento, ok? Tem um erudito, entre muitos, que defende que a fonte Q, né, como ela é conhecida, o Kelly, o fonte Q, em verdade são anotações de Mateus. Olha, é um alemão que fala isso, tá bom? E o fato é que não mais havíamos chorar. Tá? Você vê, você não chora, você pode ter tristeza, claro, a vida dela, ela vai soltar festa. Saulo me abandonou, meu irmão morreu, eu estou feliz. Não, estou alegre. Não tem alegria, mas não tem mais infelicidade. Tá certo? Por isso que ela para de chorar. Sua conversação parece haver adquirido inspirações diferentes a partir daí. Ou seja, se você lê os evangelhos, se você tem um Ananias na sua vida e você continua chorando, resmungando, temos um problema. Mas se você parou de chorar, independente
mesmo que ainda haja tristeza na sua mente, você não é mais um sofredor. Você pensa diferente. A sua fala vai mudar. Você não vai mais acusar ninguém, você não vai mais, né, se sentir uma pessoa empobrecida porque alguma coisa foi tirada de você na sua vida. Tá? A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. A dor se transformou em quê? Numa fonte de alegria íntima. Isso é masoquismo? Não. O masoquismo é diferente. O que é uma pessoa masoquista? É uma pessoa que busca a dor e o sofrimento para ter prazer. Isso que é masoquismo. Tudo bem? E o sádico é o que produz isso em você. Ok? Tem que ter um parzinho. Tá? Não, isso não é masoquismo. Mas ela tem uma outra leitura da dor. Ela entende que todas essas perdas, por isso, se você for malandro, sagaz, esperto, você vai ver o mendigo Ananias. Mano, eu precisava ter escrito mendigo? Para um homem que não é mendigo, no sentido comum do termo. Tá? Bem-aventurados aqueles que mendigam, os pitocos, aqueles que mendigam o Espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quem é o mendigo aqui? Você vê que ele é um despossível, ele não tem nada. Não é? E ela também não tem mais nada. Não é isso? Então, você vê as duas ideias se aproximando no texto. E você começa a elucubrar, a pensar realmente o que está acontecendo. Ela não chora mais. Então, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? A dor que a fazia chorar, agora é uma fonte de alegria. Porque ela vê a dor desapareceu? Não, porque ela tem melancolia e tristeza na face. Não é isso? Ele não está dizendo que você vai se alegrar, né, com o que aconteceu. Mas, intimamente, você compreende que aquela experiência que você está vivendo é libertadora para você. Ela está te despojando de ilusões, né, para você viver a sua verdade, né, que dá alegria para você. Então, em meio à dor, ainda assim, você encontra o quê? Alegria, porque não há sofrimento. Se na sua dor você encontra sofrimento, vá se tratar com a Ana, com o Ricardo. Quem mais é psicólogo aqui? A Lapa. Você, qual é o seu nome? Com a Eliane. Ok? Vamos procurar ajuda. Porque a sua dor te produz sofrimento. Mas se a sua dor é fonte inspiradora de alegria, significa que você foi a um psicólogo chamado Jesus. Ele mostrou para você, né, qual é a matriz, a raiz da dor que nasce da ignorância. Se você remove, né, a dor não é mais capaz de gerar sofrimento, né, mas ela mostra para você, né, que você é alegria, mesmo em meio à dor, porque você encontrou alegria. Ela não eliminou a dor, no sentido, mas eliminou o quê? O sofrimento. Porque o sofrimento é uma construção na sua mente. É um construto diante de uma experiência dolorosa. Mas você encontrou alegria naquilo, ou seja, aquilo não tirou a sua alegria, você entendeu o ser naquilo, porque a presença de Deus, a graça de Deus, está em todas as circunstâncias da vida, e não numa coisa excluindo a outra. Mas quando as coisas se apresentam, você não é mais um buscador de um pedaço da vida em desfavor de outro pedaço. Você está vivendo. O que vier, você abraça. O que vier, você aceita. O que vier, você, né, vai dar um tratamento àquilo dentro de uma inspiração divina e não de um entendimento simplesmente humano. Estão acompanhando? Alguma coisa? Então vamos lá. Ela fala a teu respeito com amor cada vez mais puro. Por que ela é capaz de falar com amor cada vez mais puro de Saulo? Porque ela está cada vez mais pura. Né? Ó, a ideia da gente aqui como espírito puro. Né? Ela está eliminando toda a escória, todo o entulho na mente e no coração dela. Ela não está se tornando pura, ela está eliminando as impurezas. Eu tiro o chumbo da gasolina, o que fica? A gasolina. Eu tiro o que não é a gasolina. Eu tirar a impureza, eu estou sujo, a camisa está suja. Você lava, o que sai dela? A impureza. Quem continua?
a camisa continua. Você tira a impureza do espírito. O espírito já é puro, eu tenho que tirar a impureza do espírito. Então, se você é puro, como você ama? De maneira pura, não é isso? Com puro amor, né? Com puro espírito. Isso que é espírito puro, é você saber que você é puro espírito. E você é isso já, né? Ou você não é espírito puro? Só porque você está num corpo, você não é espírito puro? Você deixou metade do seu espírito lá, né? Você só tem espírito no pé? Não, não é, não. Você é espírito puro. Não, você tem que ter um entendimento sobre isso, uma clareza sobre isso. Então, dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos caminhos da alma a energia de uma vida nova. Ou seja, não aconteceu alguma coisa com ela, ele não sabe definir os misteriosos escaninhos da alma, né? Aquelas gavetinhas, escaninhos, você bota cartas, né? Os misteriosos caminhos da alma, a energia de uma vida nova. Ou seja, ela está renovada, ela mudou, virou a chave. Ela não é mais a mesma Abigail. Entrou em contato com Ananias, com os evangelhos, mudou. Olha a sorte do João Bernardo, não é verdade? Está reagindo? É um abençoado, um bem-aventurado, nasceu num lar de cristãos verdadeiros. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos caminhos da alma a energia de uma vida nova. A vida que estava lá, né? Você vê, tereis vida em abundância. O corpo dela está morrendo, o mundo todo está destroçado, mas ela encontrou a vida e a alegria. Tá? Uma alegria externa ou interna? Íntima. O mundo está moendo, mas ela tem uma alegria interna. E ela tem uma vida nova, porque a mente dela mudou, ela fez a metanoia. Tá? Depois de um suspiro, Zacarias terminava. E, contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade, que a devora devagarinho. Dia a dia, vemo-la inclinar-se para o túmulo, como flor que tomba do hastil ao sopro do vento forte. Bonita a imagem, né? Um vento forte arrancando uma flor do seu talo, da sua haste. Okay? O que ele vê ali? Olha só, a mudança de mente dela não mudou o curso da enfermidade. A gente não sabe, não sei. Eles não dizem, não chamaram o médico e nem foi feito diagnóstico. Não fizeram ressonância dela, não fizeram hemograma, eu não sei dizer. Eu sei que ela está definhando. Né? São 8 meses de doença. Tá? O interessante é que o corpo dela está definhando, mas ela está cada vez mais lúcida. Normalmente as pessoas que têm uma doença arrastada, né, insidiosa, que vai depauperando você, as pessoas ficam angustiadas, as pessoas ficam obnubiladas, as pessoas ficam desorientadas, as pessoas se agarram a qualquer chance de continuar no corpo. O que isso está acontecendo? No fundo, ela não tem mais nenhuma ligação com o mundo, não é verdade? Ela não tem mais nada que aprenda que tudo está consumado, embora, certo? Como ela não tem mais nenhum interesse no mundo e ela vive a clareza, a luminosidade do espírito, o que o corpo dela está fazendo? Então, continua, porque ela não está dizendo assim, eu tenho que viver mais, eu vou encontrar outro homem, eu ainda vou ser feliz, né? Eu vou encontrar um segundo, um terceiro marido, vou ter mais filhos, vou ficar rica, vou comprar uma biga, né, com 4 cavalos, e o Saulo vai ficar morto, eu vou casar com um cara que tem cabelo, ele é careca, entendeu? Saulo tinha pouco cabelo, tá? E Saulo ainda tinha um pouquinho de tartamudez, sabe o que é isso? De gagueira. Imagina, Abigail, eu te amo. Ainda vou casar com um cara maneiro, bonito, rico, com uma quadriga, não tem biga não, tem quadriga, entendeu? Não é isso? Né? Que fala, canta, não, porque gago canta, não tem, aí não tem jeito. Né? Gago canta porque você canta com o lado direito do cérebro e fala com o lado esquerdo do cérebro, entendeu? Então, cara, eu vou me dar bem, eu vou amassar esse cara, vou passar desfilando em Jerusalém, né? Com aquele vestido grego que ele me deu, entendeu? Na biga do outro. Cara, é muito comum isso, né? Olha só, se você fizer isso é trivial, é comum, todo mundo faz.
A questão é, faça o que é difícil, faça o que ninguém faz. Então, o corpo dela, a doença seguiu seu curso porque ela não está mais interessada, né, na beleza, na fortuna, no futuro do corpo, né, do futuro existencial dela. Ela está focada em quê? No espírito. O que é curioso, porque o tempo está passando rápido, o corpo está definhando cada vez mais, e ela diz assim, eu preciso de mais tempo para me santificar, mais tempo para me iluminar, mais tempo para conhecer mais gente. Não, é suficiente ter conhecido Ananias e ter uns fragmentos das palavras de Jesus. É suficiente. Ela tem alegria íntima, ela tem clareza mental. A gente precisa de mais o quê? Ler quantos livros mais espíritas? Saber mais ainda sobre o umbral? Cara, sinceramente, é igual novela, é sempre a mesma coisa. Matou, roubou, traiu, vai para a escuridão, volta, reencarna, não é verdade? Persegue, perdoa, reencarna o maldito como teu filho, ou então o bendito, vem alguém para ajudar e tal, pererê, vão fazer o roteiro? É o roteiro. Por que se repete? Não é porque os livros são boring, são tediosos, né? Não é porque se repete. Não, a novela é igual e todo mundo assiste. Sabe por quê? Porque é assim que a vida é. As pessoas estão enroladas e problematizadas porque elas são complexas dentro de uma temática comum de prazer, de busca de poder, de busca de segurança. É sempre o mesmo tema central. Então você não vai fugir disso não, seja aqui, seja em Andrômeda, é a mesma coisa. Vamos sair disso. Vamos buscar santidade, vamos buscar iluminação. Sabe? Você vai deixar tudo aqui. Você vai deixar dinheiro, vai deixar seu corpo. Né? E não se preocupe, você não está se iluminando, se santificando para ter saúde. Olha outra informação que você tira daqui. Né? Você pode assim, poxa, ela conheceu Jesus e tal, ela vai ficar curada. Nada. O Zacarias, assim, ela não chora mais, tem alegria íntima, ela continua te amando de forma pura, mas o corpo dela continua morrendo, a gente não sabe o que fazer. Tá? A mudança não alterou a marcha da enfermidade, que a devora devagarinho. Ou seja, se você está em busca de Deus, verdadeiramente, enraizado nele, aberto, escancarado para ele, e você está acometido de alguma doença, alguma enfermidade, né, de algum óbice na sua vida, econômico, familiar, conjugal, e as coisas não mudam, continuam seguindo o seu curso, fique calmo, fique tranquilo, porque isso só está provando, né, nessa dor que te espeta, que te alfineta, que te magoa e fere ali, que você tem uma alegria íntima imutável, tá certo? Que você não está buscando o sagrado para que as suas coisas no mundo mudem, porque muita gente busca o transcendente para ver se melhora aqui embaixo, tá certo? Essa relação é falsa. E muita gente vai desacreditar, vai trocar de centro, vai para um centro mais forte, né? Ou vai trocar de religião ou de igreja, porque ela não foi atendida, né, na sua expectativa de mudança desta vida aqui, tornando Deus um mordomo, um servo dos seus interesses. Não que Deus não possa fazer, Ele faz. Tanto é que Ele cura as pessoas, Ele socorre e tal. Mas nesse caso, é um outro caso, que independe. Ela está aberta, desapegada. Se acontecer ou não acontecer, ok. Se ela ficar curada, ela continua com a alegria íntima. Se não ficar curada, ela continua com a alegria íntima. Se o corpo morrer, ela continua intimamente alegre. Ok? Porque ela encontrou algo que não depende do corpo, da sua saúde, de dinheiro, não depende de nada. E é isso que todo mundo busca. Então, se você busca o sagrado, não pense que isso necessariamente, não que não aconteça, mas não necessariamente isso mudará o curso das coisas na sua vida. Tudo bem? E não vá desacreditar de Deus porque alguma coisa, não é, por causa de uma abertura para Deus, não houve uma mudança, porque é Deus que quer dessa maneira, entendam isso. Tá bom? Ele tem o controle. Se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele vai assim, vamos ver até onde ela vai. Não é isso? Será que ela ama mesmo? É como o livro de Jó. Tira tudo, tira tudo. Só não tira a vida dele que eu não deixo. Cara, Satã acaba com Jó. Acaba com tudo.
acaba com a família, acaba com o patrimônio, acaba com as fazendas, acaba com as plantações, acaba com os filhos, mata todos os filhos dele, sabe? A mulher deixa, os amigos abandonam, ele fica coberto de chagas, dores e tal. Ele não abandona Deus. Chegando em casa, para vocês entenderem isso daqui, leiam o livro de Jó, ok? Do Antigo Testamento. E você vai ver o que é um homem enraizado em Deus. Ou seja, circunstâncias favoráveis, circunstâncias desfavoráveis, né? E o cara fica lá seguro. Aí Deus dá centuplicado para ele depois. E Jesus diz isso, porque ele em verdade, ele está citando Jó, quando ele diz assim, e nós que abandonamos família, nossos bens, nossas coisas para te seguir, ele fala assim, cara, vocês vão ter o cêntuplo disso. Ele está citando Jó. Okay? Você vai ter essa alegria íntima. Você nunca mais vai ser uma pessoa dependente, refém, né, das circunstâncias externas, que você acha que pode controlar. Você controla alguma coisa, você não controla tudo. Você não controla nem teu filho, se ele fuma maconha ou não. Entendeu? Se teu filho engravidar, você também não controla. Você não controla a doença psiquiátrica do marido, né, uma depressão, uma paranoia. Né? Não controla o afeto dele por você. Ele termina com você, Saulo terminou com ela. Como você vai? Né? E ela ama puramente, ela ama. Não fala mal do cara abandonou. Ele levou 8 meses para entender que gostava dela. Né? Homem é sempre assim, viu, Ricardo? Não. Você vai ver seus pacientes. Mas todo mundo se arrepende. Os homens se arrependem. As mulheres, raramente. E contudo... Né? E o Saulo aí, onde está isso? É embaixo? Obrigado. Saulo experimentava indisfarçável angústia. Você vê, ela tem o quê? E ele tem o quê? Emmanuel é maravilhoso. Escreve pra caramba. Você vê que... ela que devia estar num sofrimento atroz, é ele que está em cima da carniça seca, né? Da carne seca, assim, sei lá. Né? Ele que é urubu, né? Ele que já está bem, está mal, né? Está mal. Você vê que Saulo experimentava indisfarçável angústia, penosa emoção, revolvia-lhe a alma generosa e sensível. Olha só, ele experimentava indisfarçável angústia. Indisfarçável. Você vê que a alegria dela é o quê? Íntima. Externamente ela parece o quê? Melancólica. Tá certo? Então o mundo só está afetando o quê? A superfície. Ela é serena internamente, como o Estevão diante da morte. Okay? Saulo é um vulcão, onde, né, o interno e o externo tem todas as situações favoráveis para ele, mas o interno dele, né, provoca essa angústia indisfarçável. Penosa emoção revolveu-lhe a alma generosa e sensível. Generosa e sensível. Ele é generoso e sensível, porque Deus conhece você. Saulo tem problemas, defeitos? Tem. Mas ele é um homem generoso. 8 meses depois, né, ele ficou bastante sensível, com um sentimento de falta e tal. Tanto é que ele abre mão do orgulho, abre mão de tudo, de todas as vantagens que ele poderia ter, e vai lá arriscar a reputação, a carreira dele, tentando retomar o relacionamento dele com a Abigail. Sabendo que ele pode perder o sinédrio, pode perder tudo. Ele não está mais se importando com nada disso. Então, a alma dele é o quê? Generosa e sensível. Ele é um homem sensível? Claro, ele foi forjado, né, na Torá, com um homem extremamente generoso e sensível, que foi Gamaliel. Tá bom? Então, aquilo está impregnado nele. Não, aí você vê que, em verdade, ele está coberto de ideias, que ele está se despojando, e que a ausência da Abigail na vida dele mostra o valor real do que é importante, do que é prioritário na existência. Então, ele está abrindo mão, né, de carreira, abrindo mão de fama, de fortuna, que ele poderia fazer no Sinédrio, para ele poder, né, seguir, né, com a mulher que ele ama, que o santifica, que o inspira, que o eleva, como nos primeiros encontros, naqueles meses em que eles se enamoraram. Okay? Isso para ele agora é importante. E ali começa a surgir nele o quê? Né, o que se percebe nele? O que Emmanuel está vendo
Porque Emmanuel está assistindo isso tudo. No mundo espiritual vocês veem essas coisas, tá? Aí você consegue ver o que as pessoas pensam, como os espíritos veem o que a gente pensa e sente. Uma nuvem de testemunha nos observa, Paulo vai dizer no futuro, numa das cartas dele. Então, não existe, olha só, você acha que você é um ser humano privado, que a sua mente é privada, é particular. Ela é particular, mas ela não é privada. Todo mundo vê do outro lado. Tá? Cuidado, porque você emite, né, seus pensamentos. Eles têm forma, eles têm cheiro, eles produzem sensações táteis, tá? Eles têm cores, eles são visíveis e eles são sonoros, saibam disto. Não tem como esconder isso. Ok? É uma questão para a gente pensar. Mas ele é generoso e sensível. E essa generosidade e sensibilidade dele vai ser cada vez mais, né, aflorada quando ele se converter, né, a Jesus, porque toda essa potência de sensibilidade e generosidade vão aparecer. Tem palestra hoje? Tem? Então tem que terminar. Penosa emoção revolver-lhe a alma generosa e sensível. Isto aqui, você tem que entender que é uma qualidade na alma dele. Ele é isto, tá bom? Mesmo que esteja coberto. Como definir-se? Como ele sabia que você ia fazer essa pergunta, né? Olha o que Emmanuel perguntou. Como definir-se? Como você pode definir uma pessoa? Como você pode dizer o que ela é? Não, porque, sim, exato, é exatamente isso. Como se definir? Como definir o outro? Pelo quê? Pelo que ele pensa, pelo que ele fala, pelo que ele sente, pelo que ele age, por uma fatia do comportamento dele, ou por uma associação de comportamentos. Isso diz tudo sobre a pessoa. Quem é essa pessoa? Como definir-se? Como definir alguém? Não é? Como você pode dizer que ele não é generoso e sensível? Deus, quando olha para você, ele vê o que você é. Você é a luz do mundo. E o que ele faz? Ele tira o que não é. O trabalho dele é eliminar, né, tudo isso que esconde essa sensibilidade e generosidade da gente. Quem era, afinal, aquele Jesus? Quem era? Vai ficar essa pergunta aqui para a semana que vem. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo Evangelho, perseguido, revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Ele não sabe por quê, mas Jesus está aparecendo de forma recorrente na vida dele. Sabe quando você pensa uma coisa e o cara manda um e-mail, um zap para você, acontece alguma coisa, aí acontece de novo, sempre a mesma coisa. Aí você vai, cara, deixa eu prestar atenção nisso. Em verdade, ele já está recebendo os convites dos céus para conhecer Jesus, através de Abigail, Ananias, a casa do caminho, Gamaliel. São convites, são chamados. Bom, Senhor Jesus, Tu que nos chamas para os teus caminhos, nós nos rendemos a Ti. Queremos caminhar contigo, saber onde Tu moras, onde Tu habitas, onde Tu permaneces. E descobrimos que Tu és o caminho que nós percorremos. E esse caminho somos nós mesmos, que é a verdade que Tu és, que é a vida que Tu és em nós. Ensina-nos a nos libertarmos de todos os atalhos para a felicidade, que só nos conduzem a dores e sofrimentos, para descobrirmos, em cada circunstância da vida, um caminho para a Tua presença e coração. Abençoa esta casa, essa festa, que os recursos se multipliquem, Senhor, como Tu multiplicaste os pães e os peixes, para que as crianças, as pessoas necessitadas em Rio das Pedras, através da Tua obra de amor em Mãos Unidas, possam trazer esses corações para o Teu caminho, que eles sejam atendidos em suas necessidades. Multiplica para nós, para multiplicarmos para eles. Dá-nos a Tua luz, dá-nos a Tua presença, que a nossa alegria íntima seja estar contigo em qualquer situação,
em qualquer circunstância da vida. Amém.